Categoria bancária, bancárias e bancários, começando aqui mais um E Agora, o podcast dedicado ao debate dos assuntos, das informações sobre os diversos bancos, aqui também as notícias do sindicato, que compõe a nossa base, aqui Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região. Hoje, damos sequência à nossa mini temporada do E Agora sobre futebol. Hoje um programa, você já vê pela bandeira, pelos convidados, hoje um programa totalmente voltado para a diversidade. O futebol das mulheres, o futebol dos LGBTs, o futebol que vai muito além do macharedo. Tudo isso, por que estamos fazendo essa mini temporada? Tudo isso é parte de um grande esforço de divulgação da nossa Copa Sindibancários de Futebol 7. Eu já vou apresentar aqui nossos convidados, sempre especialíssimos, mas vou antes aqui fazer o merchan da nossa Copa Sindibancários de Futebol 7, notícia de 20 de abril de 2023. Diego, se puder pôr na tela aí. Estão abertas as inscrições para a Copa Sindibancários de Futebol 7 até 15 de maio. Bancários e bancárias sindicalizados podem se inscrever nas modalidades livre, feminina e master. Abertas até 15 de maio as inscrições da Copa Sindibancários de Futebol 7, organizada pela Diretoria de Esportes. Bancários e bancários sindicalizados podem se inscrever nas modalidades livre, feminina e master. A partir de 40 anos o master. Início da competição previsto para 27 de maio em Porto Alegre. Em breve teremos confirmada a data e divulgados o local e o congresso técnico do evento. Para se inscrever, preencha o formulário que está no link, a gente vai colocar o link na descrição, com o nome da equipe, nome completo, CPF dos jogadores e contato do representante. As dúvidas podem ser esclarecidas com o nosso diretor Gerson Reis, o gordo do Banrisul. O telefone é 519-9189-9433. Vamos repetir, 519-9189-9433 ou pelo e-mail Gerson Reis, Gerson com N no final, reis, @sindibancários, sind com demudo, .org.br. E essa Copa Sindibancários de Futebol 2023 é uma homenagem aos 90 anos da nossa entidade. Também sempre pedindo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente aí o que está achando e propostas, ideias, sugestões de pauta para os próximos. Bom, vamos apresentar aqui esta nossa mesa super especial. Primeiramente com ela, nossa prata da casa aqui, empregada da Caixa, dirigente da FETRAF RS e jogadora também de futebol amador. É por isso que ela está aqui hoje. Sabrina Muniz, olá Sabrina, tudo bem? E aí, Caio, tudo bom? Hoje não vamos falar de caixa, vamos falar de bola. Olha aí, vamos, é bola na rede hoje, ou meter uma caixa, né, que também o pessoal pode diz. Ser, né? Que eu ia dizer? Joga de quê? Qual posição? Se for salão, vamos fazer um salão. Pivô, tá. Pode fazer gol. Tá bom. Então vamos lá. Do outro lado da mesa, Renan Evald, bancário do Banrisul, conselheiro do Estado do Rio Grande do Sul para políticas LGBT, presidente do Magi Sport Clube e presidente da Liguei. Olá, Renan, tudo bem? Joga de quê? Jogo de zagueiro. Tudo bem, galera? Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Sou zagueiro. Zagueiro raiz. Tá. Onde a bola vem, o nariz tá apontando. Tenho que me cuidar com o Renan. Tá. Não, vamos. A bola vem onde o nariz tá apontando. A gente tá chutando. A gente já monta aqui. Vamos todos do mesmo lado. E aqui do outro lado também, figuraça de Porto Alegre, Célio Golim, militante dos direitos humanos, coordenador do Nuances, Grupo pela Livre Expressão Sexual, profissional de educação física e autor do livro, depois a gente vai falar aqui, tá na pauta, Bola Dividida, sobre o futebol de Nonoai. Olá, Célio, tudo bem? Tudo bem, gostaria de cumprimentar todo mundo aqui, a Aline, o Caio, o Diego, o Renan, e vamos lá, vamos bater um papo aí. Eu sou lateral esquerdo nas antigas, esse era o nome, então eu diria que eu sou ala esquerda, né? Tanto no salão como no campo. Tá, e eu Joga jogo... na ala direita, então, ó. Temos back, ala esquerda, ala direita, eu fico de pivô. Que tal? Temos back, cuidado. Mas, pai, que eu sou muito ruim. Eu acho que eu ia fazer o seguinte, eu ia botar o Diego na linha, eu ia pro gol. O Diego eu também sei que é ruim também. O Diego não é boleiro. Mas é isso aí. Tô achando que a gente vai deixar eles na torcida, hein? Na torcida, boa, Renan. Isso aí. Sejam prevalecidos, porque realmente não vai. Agora eu tô começando a inventar até essa de narração, é realmente para esconder meu futebol. Deixar de lado. Bom, meu povo, vamos lá. Começando essa pauta. Vamos falar primeiro, assim, Sabrina, a gente tem um esforço, essa edição, como a gente falou. Masculino, master, são categorias que já são tradicionais. Masculino sempre se dá, sei lá, meia dúzia, 8 times, depende um pouco, mas sempre tem.
Master também, olha, pelo menos uns 4 equipes saem, né? 40 a mais ali, tem sempre uns caras que jogam no Master e jogam no Livre também e tal. E o que a gente tá tentando, e daí também é aí que tu entra na história, Sabrina. Feminino, vai ser esse ano que a gente vai conseguir. Né? Ai, pelo amor de Deus, né? Esse ano passado a gente já tentou bastante a gente ter, né, a categoria feminina, mas no fim a mulherada não conseguiu se acertar na agenda. Então, esse ano até já falei com o Gordo, eu falei, Gordo, tu que tem que cuidar de todo o campeonato, deixa então eu tentar, né, me organizar com as meninas, nem que a gente faça um jogo que seja experimental esse ano. Sim. Porque futebol feminino sempre precisa de muita força. A gente precisa realmente se esforçar para que aconteça. Não é natural, não tá assim, vamos dizer assim, que acontece automaticamente, que muitos homens, eu sei que se entram no banco e já pedem a ficha do sindicato, que é para poder jogar bola. Né, que quer se sindicalizar para depois poder jogar a Copa. E com as meninas não é bem assim. Para a gente ter na caixa o futebol já foi um esforço. Então, a gente sempre precisa fazer muita força. Mas eu tenho esse compromisso. Sim. Tá? É um compromisso que eu até vou olhar para a câmera aqui. Né? Olha aí, meu. Compromisso de fazer acontecer o futebol feminino esse ano na nossa Copa dos Sindibancários. Né? Nem que seja futsal. Porque Sim, às vezes sim, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade de montar um time de 7, né? Mais as reservas, mas pelo menos fazer um time de futsal. E fica aí a convocação. O time da Caixa, a gente vai inscrever. Espera as gurias, eu sei que o Banrisul tem, já fiquei sabendo que o Bradesco também tem. Olha então aí. Vamos nos juntar, mulherada, vamos fazer acontecer, né? Porque é aquilo, né? Se não conseguir ainda, tomara que um dia a gente tenha também 6, 8 times de mulheres também. Mas se não conseguir, pelo menos um jogo. Um Exato. jogo que seja pra gente pontapé inicial, entendeu? Um jogo de demonstração, pode fazer um jogo numa preliminar antes de algum jogo dos guris, né? Ou até depois, faz o jogo dos guris, aí as gurias ficam jogando enquanto os guris tomam uma cervejinha, enfim, né? Não, tem que ser primeiro. Tem que ser antes, né? Tem que ser abertura. O chamariz, né? Tem que ser abertura. Abertura, E daí a né? galera fica lá pra torcer pra vocês. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Daí eu queria saber, assim, Sabrina, como é que começou o futebol na tua vida? Porque esses dias a gente tava comentando aqui, tu disse que tu joga há 30 anos 30 já. anos. E daí começar a envolver os guris no papo também, porque sempre uma resistência, eu imagino. Sim. Era o que? Era jogar com os guris? Como é que era isso? Assim, eu até vou te dizer, Caio, que pra mim é um mistério saber aonde que começou exatamente, porque eu sempre gostei de jogar futebol, sabe? Essa coisa de brincar com a molecada na rua. Volta e meia tinha uma bola ali, eu já gostava de jogar. Mas pra começar mesmo, que eu conto os 30 anos, foi quando eu consegui entrar numa equipe. Porque no colégio que eu estudava não tinha futebol feminino, né? Então, não tinha nada. E eu tinha uma outra amiga que a gente gostava de jogar juntas. A gente era vizinha também, além de colegas de escola. E a gente ficava aquela coisa de, na porta da garagem, chutando a bola, a porta era goleira, né? E a gente começou a fazer uma campanha no colégio pedindo para entrar futebol Qual feminino. colégio que era? Colégio Americano, aqui em Porto Alegre. Tá. Ali no IPA. Isso, e que é um colégio que tem bastante tradição de esporte, né? Investe nisso, até oferece bolsa para alunos, mas não tinha. E a gente começou, toda semana a gente ia na Secretaria Esportiva para encher o saco. A gente começou a colocar cartaz. E daí, em represália, eles fizeram. Mas a linha de corte era 12 anos, a gente tinha 11. Então eu tive que esperar até os 12 anos para poder entrar no time, né, e efetivamente jogar. E quando eu entrei na Caixa foi a mesma coisa, né? A gente tem a APSEF, que é a Associação dos Funcionários da Caixa, e não tinha futebol feminino. Sim. Né? A gente tem os jogos da Caixa, onde a gente tem, às vezes chega aí 2.500 colegas de todo o Brasil para competir. A Caixa é uma empresa que tem metade dos seus empregados são mulheres, né, mais ou menos. E a gente tinha muito mais categorias masculinas. E a gente começou a fazer um trabalho realmente. É sempre assim, né? De ficar insistindo, pedindo, até que a modalidade efetivamente comece a entrar. Sim. Né? E é muito bom, né? Agora a gente joga aí, já desde 2010, o futebol feminino está nos Jogos Nacionais da Caixa. E joga onde? Lá na Zona Sul, lá naquela sede? A gente aqui de Porto Alegre, a gente joga lá na Pedra Redonda, né? Na sede da PSEF, na Zona Sul. Toda quinta-feira a gente tem o nosso treino. Olha aí, que legal. Como é que foi essa aceitação do futebol feminino na Caixa? Como é que foi essa primeira experiência que teve lá dentro? Teve apoio, teve a galera que foi contra? Como é que foi? Então, a gente precisou ir realmente insistindo, porque as pessoas não acreditavam que ia ter gente para jogar. Então, eu não sei se vocês viram aquele filme Um Sonho de Liberdade, né? Que todo mês ele mandava uma carta para pedir para fazer uma biblioteca no presídio. Eu fiz mais ou menos assim, todo mês eu ligava para a PSEF para pedir para que tivesse futebol feminino.
E a ironia sempre me acompanha, assim como no meu colégio, quando eles botaram futebol feminino, não podia ter pra minha idade. Quando entrou na Caixa, me ligaram, né, no ano seguinte, 2005, foi quando começou mesmo. E aí, Sabrina, vamos jogar? Grávida. Daí eu não pude jogar no primeiro ano. Mas assim, eu vou te dizer, de Renan, técnica, pô. Eu fui de torcida, mas eu vou dizer que assim, ó, e mandei minha prima, porque na época podia, dependente, a minha prima era filha de funcionário, ela pôde jogar. Mas assim, eu não senti necessariamente uma questão assim de as pessoas não quererem que acontecesse. Né? Já neste ponto aqui. Mas de não acreditar. Mas de não acreditar que ia acontecer. De, tá, será que tem gente? Será que rola? E realmente a gente precisa, ainda mais na Caixa, que é uma empresa pública, a gente depende de concurso. Né? Então, a gente está muito tempo sem ter, assim, contratações, acaba que a gente não consegue renovar tanto. Então, eu brinco que eu já estava pensando em me aposentar, nem posso, né? Tem que entrar mais gente primeiro. Não, é que a gente tem que primeiro consolidar o feminino, para depois a gente criar um master do feminino. Porque eu já poderia estar no master do feminino, né? Mas primeiro tem que ter o livre. Ai. Meu povo, e vocês? Como é que foi o começo de vocês no esporte? E, assim, a questão da sexualidade, a partir do momento que vocês vão se descobrindo homossexuais e como isso, digamos, ecoa dentro desse ambiente da bola. Bom, eu sou de Nonoai, uma cidade do interior. Eu, desde pequeno, joguei futebol. Então, para mim, era um esporte, E não só jogar futebol, né? Caçar passarinho, tomar banho em rio, fazer horror, roubar fruta, ou seja, do interior, entendeu? Onde ainda havia aquela coisa do urbano e o rural, a gente convivia ao mesmo tempo. Então, o futebol, entre outras coisas, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre pratiquei. E até eu sair lá de Nonoai, eu joguei tudo que era campeonato que tinha, futebol de salão também, disputei campeonato estadual de futebol de salão por um time de lá que chama Cometa, não existe mais. E a questão da sexualidade, eu não colocava sexualidade porque, claro, eu imagino uma adolescente numa cidade do interior, eu não ia assumir que era gay, entendeu? Claro. Mas eu convivia e ocupava o espaço, eu não me omitia, entendeu? Politicamente ou na questão de gênero mesmo, e eu não tive barreiras, entendeu? Em relação a jogar futebol. Realmente não tive barreiras. Que bom, né? Tanto que eu vou para lá e depois continuei, que eu saindo de Porto Alegre, de Nonoai, fui estudar em Pelotas, depois vim para Porto Alegre, eu sempre voltava para lá e continuava jogando futebol, me convidavam para participar dos times, e se eu for lá de novo e vou seguidamente, me convidam para jogar futebol. Tava agora, né? Lançando o livro. Tava lançando o livro lá, e só para ter uma ideia, no lançamento do livro, várias pessoas que jogaram futebol a vida toda comigo estavam presentes, outras também. Que legal. Então, realmente, eu não tive essa barreira, entendeu, da questão da sexualidade. Eu sei que eu sei que é bem difícil esse tipo de situação, entendeu? Porque a maioria, né, dos gays se sente, né, já intimidados, né? Tem a questão da educação física, na própria educação física já encontram barreiras, né? Mas eu realmente não tive. Eu continuei e vim para Porto Alegre, e aí lá em Pelotas, já em Porto Alegre, já assumidamente gay. Continuei jogando futebol com gente de tudo que é lugar, entendeu? Com as bichas, os bofe classe média que jogam na PUC. Joguei com o povo mais popular da Redenção por vários anos, conheço todo mundo, jogo ainda no meio deles e tal. Esses dias me convidaram para jogar com uma galera que é todo mundo na faixa de 50, 60 anos. Ai, que legal. E eu não conhecia ninguém, só um cara que me convidou, porque eu tinha jogado uma vez com eles. Tu joga bem, então vamos lá jogar. Fomos jogar em Gravataí, não conhecia ninguém, fui lá, joguei e tal. Falam que tu joga bem até no prefácio do livro aqui. Mais ou menos. Aí tem futebol, sabe como é que é? Tem os exageros e tal. Mas eu sempre mais ou menos dei conta lá da lateral esquerda, aquela função toda. Então, eu acho que não vou aqui fazer uma ode, né, que não há homofobia, transfobia no futebol, né? Eu sei muito bem que é um lugar de afirmação de masculinidade, que as pessoas estão ali, principalmente os caras, né, fazem toda essa associação de questão de gênero, né? Então tem toda uma afirmação ali, né? Mas eu acho que é possível romper essas barreiras, entendeu? E no meu caso eu tenho enfrentado e enfrento, né? Quando tinha algum problema, alguma situação, eu não ficava quieto, né? Brigava, fazia bafo, que nem se diz e tal. E também discutia isso, porque mesmo eu aqui em Porto Alegre sendo assumido, e as pessoas, os caras que eu jogava me viam na televisão, dando entrevista em passeata, gay, essa coisa toda, né? E até vinham conversar e tal, e continuam, né?
mantendo uma relação assim de amizade, mas quando tinha alguma situação que eu via que eles iam usar da minha sexualidade para fazer uma disputa, entendeu? Sim. Aí eu me colocava, né? Aí eu enfrentava a situação, né? Tá certo. A gente, já vou passar a bola pro Renan contar a história dele também, mas só para explicar pro pessoal de casa, esse jogo aí que está passando é um jogo do Magia, pela Liguei de... que 2018. A gente tem 2018. O Renan já reconheceu. Já. A gente tá só deixando aqui passar, depois a gente vai vir com mais coisas, mas enquanto a gente vai falando, daí fica passando esse jogo aí do pessoal pra recordar e viver. Renan, e na tua história, como é que foi, assim, o começo na bola e essa questão da sexualidade, né? Começar a se descobrir homossexual e nesse meio do futebol? Bom, a minha história foi muito parecida com a do Célio também. Eu sou do interior de Torres, hoje município de Morrinhos do Sul, é muito pequeno, então todo mundo se conhece, todo mundo é família, e a única coisa que tinha para se fazer na cidade... Era jogar bola? Cidade não, né? No lugarejo, era jogar bola. Ou jogava bola, ou jogava bola. Não tinha o que fazer. Eu ficava em casa vendo, sei lá, show Sessão da Xuxa, da tarde. Sessão da tarde, qualquer coisa assim. Então não tinha o que fazer. Então não tive, a exemplo do Célio, não tive nenhum problema com essa introdução ao futebol. Mas quanto à questão do se descobrir, a gente não se descobre. Normalmente a gente é comunicado, né? Alguém chama de viadinho. Né? Alguém aponta pra gente, você é viado. Daí que você tem começa a pensar assim, será que eu sou? Será que não sou? Então não é uma coisa que você, normalmente não é uma coisa que você descobre. Alguém vai lá e te aponta o dedo e te comunica, né? Você recebe uma comunicação. Normalmente na frente de todo mundo, onde você não tem como se defender. Então, e aí, ali pelos 12, 13 anos, eu me afastei. Não curti mais o futebol. Porque aí você começa a ouvir as piadinhas e aquelas piadinhas começam a te machucar. E apontar dedo. Ou então aquela chegada mais forte, aquela coisa assim, né? E aí quando você vai estudar fora ou vai procurar, enfim, novos amigos e você já está entrando... Eu entrei muito cedo na faculdade, eu entrei na faculdade com 15. Meu Deus. Então aí já tem uma outra pegada, uma coisa mais maldosa, né? Então aí me afastei do futebol e retornei só aos 30 anos do futebol da empresa. Nossa, ficou bastante tempo longe. Muito tempo longe. Não suportava olhar futebol. Já bem mais resolvida a coisa toda para voltar, né? Sim. Daí já estava mais curado, digamos assim, né? Mas nesse intervalo, não suportava futebol. Eu só fui redescobrir a paixão pelo futebol de novo lá pelos 30 anos, 28 por aí, 28, 30 anos. E aí de lá para cá a gente começou a fazer um trabalho mais social com o futebol, né, para fazer com que outras pessoas não passem por essas dificuldades. Né? Sim. E hoje, assim, que tu vê da gurizada, porque né, o Magia esse tem pessoal bem mais jovem, para eles, tu percebe que tá diferente, menos pior, a mesma coisa, pior ainda, sei lá? Depende. Eu tenho N exemplos. Ainda hoje eu tenho meninos que nos procuram para jogar futebol e quando a família sabe, quando a família descobre que está jogando futebol, num futebol LGBT, expulsa de casa, a gente tem que guardar eles em casa por um período, hospedar, conseguir emprego para eles poderem se manter. Pelo preconceito da família. Então a gente já teve aí, inclusive... Um caso que eu gosto sempre de colocar, a gente trabalha no Magia com inclusão social. Né? Não é só futebol, é inclusão social, é afirmação, é uma série de coisas. A gente teve um caso de um menino que o irmão dele era traficante e estava preso. Quando o irmão dele soube que ele era gay, jurou ele de morte. Ai, socorro. A gente teve que pegar e mandar ele para fora do estado para se esconder do irmão que estava ameaçando ele de morte e só depois que ele pôde retornar para cá. Então tem N outras coisas que a gente... Tu vê também a escala de valores da sociedade, né? Com certeza. Tu é um cara que tá condenado, né? Fez algo errado, mas daí tu ainda te considera apto para julgar o outro, né? Exatamente. Se considera apto a apontar dedos por causa disso, né? Em pleno 2021, né? 2023, né? Século XXI. Eu acho que daí entra a questão da representação da masculinidade, entendeu? Do que isso choca, né? Então, futebol, né, não pode ser uma coisa de bicha, né? Não, então tá questionando aquele valor. E isso é muito forte no Brasil, né? Claro, no mundo todo, né? Mas no Brasil ainda parece que tem uma carga muito maior. Sim, né? é uma afronta, né? É que o futebol ele ainda é considerado o último bastião daquela masculinidade tóxica, né? Ele é o último reduto, né? E por isso que hoje está sendo questionado por todo mundo, né? E isso vem sendo questionado pelo movimento, pelas feministas, né?
por todo. E isso tem acontecido. Então, alguns jogadores têm se revelado. No vôlei, por exemplo, a gente já vê uma mudança muito grande, né? Os jogadores, assim, que assumidamente estão jogando na seleção brasileira, em times de alto nível. O vôlei tem uma cultura LGBT, né? Isso que eu ia falar. O vôlei sempre foi assim, né? O futebol era o lugar do macho e o vôlei o lugar da mulher e da bichinha. Né? Então, totalmente. Sempre foi assim. E nos americanos a queimada também, né? Que tem uma queimada. A gente tem a gameada aqui. Eu tava lendo hoje, inclusive, por um amigo me mandou, a história do Cléo, aquele jogador da década de 80 do Internacional, lembra? Um cara que era de Santa Cruz do Sul, lá, Venâncio Aires, que ele posou nu na época, entendeu? Não lembro qual é o jornalista, e causou um alvoroço, e ele assumiu que na adolescência ele teve relações com garotos, entendeu? E isso foi... Chocou. E ele estava atravessando uma grande fase, e o Barcelona levou ele para o Barcelona naquela época, para substituir um outro jogador lá, que tinha saído do Barcelona, e descobriram na época os diretores do Barcelona esse bafo, que nem se diz, dele aqui em Porto Alegre. E isso a gente não pode dizer que foi decisivo, mas ele ficou 3 meses no Barcelona e também não ficou lá. Mas nunca é por causa disso, né? A gente também... Mas é que tem uma questão do rendimento do futebol também, né? Tem que saber se... né? A gente não pode também ficar... Mas, claro, mas isso aconteceu, entendeu? Teve repercussão. E aqui no Brasil, mas só para colocar aí o caso Cléo e tal. E aqui no Brasil a gente também tem um outro famosíssimo, o Richarlison, né? Que era um baita jogador ali no auge dele, ali, acho que foi bicampeão brasileiro, aqueles 3 títulos seguidos que o São Paulo ganhou, 2 foi com ele protagonista e tal, mas depois de uns anos o São Paulo fez uma homenagem a ídolos. E ele não estava. Exato, botou gente que ganhou muito menos coisa que ele. Tipo, exatamente. Né? Invisibilizaram ele. Sim, porque o São Paulo não queria ser taxado de time de viado. Sim. Né? Então invisibilizaram ele, time dos Bambi. O que ocorreu ali? Não sei se vocês sabem da história do Richarlison certinho, como é que aconteceu. Ele não se assumiu, ele não fez absolutamente nada. Um dirigente do Palmeiras chegou e disse assim, o Richarlison, alguém falou assim, tem algum... Não, aqui nós não contratamos viado como fulano, alguma coisa assim, e nominou, apontou ele em algum momento assim. E aí, a partir daquilo ali, Richarlison é viado. Ele entrou na justiça contra o presidente do Palmeiras, perdeu. O juiz não deu ganho de causa para ele. Coisas da época, né? Hoje já seria diferente. Sim. E só agora, recentemente, que ele foi assumir a sua bissexualidade ainda. Foi falar sobre o assunto. Sim. Mas até então foi porque alguém apontou para aquilo que eu falei. Ele foi comunicado. Sim. Né? Não que ele não fosse, mas foi apontado. E, bom, vamos seguindo nessa pauta da diversidade. A gente já vai falar mais do futebol LGBT, mas antes queria fazer ajudar a falar um pouco para que as pessoas lembrem que isso vai acontecer, Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. Se o Diego puder colocar na tela aí para nós, o evento vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia a partir de 20 de julho e até 20 de agosto. Pela primeira vez, a Copa do Mundo Feminina vai ter 32 seleções. A fórmula vai ser a mesma da masculina. O Brasil está no grupo F, ao lado da França, da Jamaica e do Panamá. Esta é a 9ª edição do torneio. A seleção vai estrear no dia 24 de julho, uma segunda-feira, às 8 da manhã. O horário é meio ruim, né? Porque a Austrália e Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo, o fuso acaba prejudicando um pouco. Mas, assim, para que ninguém se queixe, vai ter muita possibilidade de assistir. Os jogos eles vão ser transmitidos pela TV Globo, na TV aberta, e na internet vai ter o Globoesporte.com, o Globoplay, Sport TV, mas para não dizerem que isso aqui é um merchan da Globo, vai ter também a Cazé TV no YouTube, um sucesso, como já foi na Copa, tomara que seja na Copa Feminina também, para dar visibilidade a esse grande evento, né, Sabrina? E bem que podiam liberar os bancários para assistir, que nem fazem na masculina, né? Eu acho justo. Não é? Eu vou te dizer que quando foi na Copa de 2019, não me lembro que ano que foi. 18, a última que teve feminina antes da pandemia. Feminina 19. Eu peguei meu celular solenemente, porque quando era do masculino, para o banco, botam TV, nos liberam do trabalho, né? Sim. E na Copa masculina fica rolando tudo que é jogo, inclusive, né? Ficam deixando tudo que é seleção. Eu não sei na Caixa, a gente teve que pagar as horas no Banrisul. Nessa última. Sim. Mas geralmente tu tem essa liberação, né, pra poder assistir o jogo. Eu, quando chegou essa Copa de 2019, eu peguei, quer saber?
Vou continuar trabalhando, não tem dispensa, mas liguei meu celular na internet, fiquei assistindo, né? Porque a gente precisa começar a ter essa cultura também de valorizar. Eu penso que a gente já está tendo uma maior valorização do futebol feminino, está tendo mais espaço, mas ainda tem muita gente que considera o futebol feminino como se não fosse para valer. Né? Consideram como se não fosse a mesma coisa que futebol de homem. Quando eles veem assim, um time de mulher que joga bem, olha como jogam bem, né? Ele joga até melhor que homem. É sempre essa comparação com o homem. Né? Eu já vi coisas piores. Aquela ali parece um homem jogando. Sim, mas daí também a gente voltando para pauta que eu acho que dificilmente vai nos abandonar, que é o preconceito. Não tô nem falando de se é ou não é. Mas pela qualidade do futebol dela. Sim, exatamente. Né? E tanto é que às vezes eles dizem, chuta que nem uma mulherzinha, não é? Quando um homem, chutou fraco. Sim. Então tem muito disso. E essa questão, olha que linda foto das meninas, né? Comemorando. Vai ser um desafio forte, né? A gente tem seleções bem fortes aí, né? Não é de barbada, mas é um esporte competitivo, né? E assim, né? A gente vê que o futebol feminino ele ainda tá avançando, ainda tá se consolidando profissionalmente, porque por enquanto, que às vezes é também isso que as pessoas colocam como objeções, ainda dá goleada de 12-0. Ainda tem uma disparidade muito grande entre os times. Exato. Mas isso, com o tempo, com o investimento, provavelmente vai se reduzir bastante. Por falar em investimento, só trazendo mais uma aqui da Copa do Mundo de Futebol Feminino, também outra matéria do Lance, de 13 de abril desse ano agora. Copa do Mundo Feminina faz sucesso e atrai interesse de empresas. A lista de parceiros comerciais da Copa do Mundo Feminina conta com outras empresas globais. Os 3 maiores patrocinadores globais da FIFA, a Adidas, a Coca-Cola e a Wanda, lideram o grupo. Em uma categoria abaixo aparecem Visa e Xero, as 2 primeiras marcas que entraram na vertical comercial e específica para futebol feminino, lançado pela FIFA em 2021. É importante a gente ver esse movimento das marcas também valorizando, para que não fique só no discurso, porque a gente sabe que, gostemos ou não, tudo nesse mundo é dinheiro. Então, para o futebol feminino começar a ganhar mais relevância, tem que ter dinheiro. Só para fechar aqui, Visa apoiará 33 jogadoras de 27 seleções diferentes durante a Copa do Mundo Feminina. A empresa de cartões anunciou a lista de atletas, que inclui a brasileira Debinha. Então, Debinha, estamos de olho. Eu acho que é um processo, né, que já aconteceu no futebol masculino, né? Os clubes eram empresas, né? E o futebol é uma mercadoria, os jogadores são um produto, não adianta a gente querer se convencer ao contrário. E isso interferiu muito, entendeu? Inclusive eu que sou saudosista, que vivi outra época, a arenização, as arenas também, eu não acho positivo, já estou dando a minha opinião, acho horrível, entendeu? Não quero saber de ficar lá preso numa cadeira e não poder se movimentar com preços exorbitantes. Eu nunca vi programa de esporte, os caras discutindo o preço dos ingressos, entendeu? Porque interfere nesse interesse do capital. Agora a gente não pode ver o jogo, a gente não sabe nunca onde é que vai passar, entendeu? O jogo. Então, virou um produto e isso limita muito, no meu entendimento, assim. Então, a gente sabe dessas questões. Por exemplo, a gente tá assistindo o jogo, coisa que eu acho, assim, um absurdo, assim, uma falta de respeito com o telespectador. Tá passando o jogo, no meio do jogo, abre uma tela e vem a propaganda. Coisa que não existia. Eu acho isso, sabe, uma coisa assim, é demais, entendeu? E eu acho que o futebol, o capital percebeu que o futebol feminino também vai dar retorno econômico e aí investe nesse sentido. Então, eu sou bem crítico também em relação mas muito é por pressão também, Mas é claro, como é um produto, então as pessoas dizem, mas como é que o cara ganha R$500 mil e não sabe bater um pênalti, erra uma falta, sabe essas coisas que a gente ouve assim, do popular? É um mercado inflacionado. Mas é que é o mercado, não é o jogador, é o futebol entendeu? Comercial. É o que vale, é o que o cara pode vender, o que pode dar retorno, entendeu? Então mudou, inclusive, não é mais passe, é assistência, é rendimento, entregou, não entregou. Eu acho isso, assim, pobre, entendeu? Bem ruim, assim, bem negativo. Até a linguagem muda, né? A linguagem mudou e eu acho que não vejo isso quanto uma... E é uma padronização, né? Mas voltando à questão do futebol feminino, não só dentro do campo houve uma evolução muito grande, fora do campo. Então, a gente vê várias comentaristas e muito qualificadas, muitas muito qualificadas, narrando o jogo também. E aí, é claro, um vai gostar, outro não vai gostar, como a gente não gosta de vários narradores masculinos, entendeu? Então tem todas essas questões. Gosta do Galvão, né? E eu não gosto nem um pouco, né? Evito ouvir aquela voz em onde eu estou, como várias...
Mas, por exemplo, aquela árbitra de futebol, que eu não lembro o nome, da Série A, é impressionante, porque uma mulher árbitra na Série A. Nós não estamos falando lá na Série D, na Série C. E ela sabe se impor, tem a linguagem da malandragem dos jogadores, ela sabe se movimentar, ela sabe dar aquele olhar assim quando o cara tá querendo intimidar. Então, eu acho isso extremamente positivo, entendeu? Tenho amigas minhas que eram bandeirinhas e sofreram várias, inclusive, rechaço nesse sentido, né? De tá correndo ali e os caras falando um monte de coisa, aquela coisa toda. Desculpa, assim, só para completar. Eu ia no Olímpico, não vou mais na Arena porque eu era sócio do Grêmio, daí mudou o preço, tudo, e eu não abandonei a Arena. Tá caro. Não vou, acho uma exploração total. E não me sinto bem lá também. Mas assim, ó, eu ia no Olímpico, na arquibancada, essa coisa do machismo. E quando entrava um cara com a namorada ou com a esposa, os caras gritavam, sócio, sabe, exatamente. Aquela coisa toda. Quando aquelas rainhas da melancia... Passava para dar a volta olímpica. Os caras diziam horrores, entendeu? Sério isso? Uma vez eu fiz uma volta olímpica. Eles diziam horrores, assim, para as mulheres, assim, para as gurias e tal. Uma vez eu fiz uma volta olímpica com loterias da Caixa. Tinha time Mania, né? E daí, como eu trabalhava no marketing da Caixa, a gente fez uma ação de jogar bola para a torcida. E eu fui para fotografar. Trabalhava no marketing, fui acompanhar a ação. Realmente. Às vezes é melhor tu não escutar gente querendo te dar telefone ali. Tu passando numa volta olímpica, me liga, tipo, né? Enfim, né? Isso foi mais light. O que eu ia comentar era justamente a respeito do futebol feminino. Enquanto o futebol masculino começou lá em 1900, né? E está aí há 120 anos se organizando e 120 anos evoluindo, as mulheres elas tiveram que parar em 45, por ordem do Getúlio Vargas, e voltou só em 79 deixou de ser proibido, mas regulamentado foi só em 83. Foi só em 83, né? Então, vejam só, nesse período todo era proibido mulher jogar. Não podia, era crime. Não podia, era crime. Imagina. Então, assim, se nós formos analisar a tua observação, que hoje ainda tem jogos que dá 12-0, 12-1, não sei o quê, é reflexo disso. É reflexo disso, dessa falta de técnica que as mulheres não puderam treinar, não puderam evoluir durante esse período todo, que só agora elas estão podendo fazer isso. E aí, e só fazem isso agora porque o capital está dizendo que tem que fazer. Que pode. Não, que tem que fazer. Porque obriga os times a ter, né? Obrigam os times a ter. Porque se fosse pela vontade das direções, eu tenho certeza não que se fosse pela direção do Inter, pela direção do Grêmio, não teria. Não teria. Hoje... A FIFA... É porque é condição para poder participar do campeonato brasileiro também tem o feminino. Exatamente. E é pelas marcas, é pelas marcas. Exatamente. Se as marcas não cobrassem da FIFA esse posicionamento e a FIFA não obrigasse os clubes, por vontade própria, não teria. Sim. Isso tem que ficar muito claro. E outro detalhe, né? Se as poucas atletas, tipo a Marta, que tem um grande destaque e que recebem propostas de patrocínio, aceitassem qualquer trocado, porque a Marta já muito negou patrocínio, jogando chuteira sem marca, para justamente chamar a atenção que ela, que é jogadora que foi muitas vezes melhor do mundo, recebe muito menos do que qualquer jogador homem. Vamos pegar aí a Formiga. Sim, pô. A Formiga, ela se aposentou, né? Se aposentou, gostava muito de ver a Formiga jogar. Não, e eu acho que ela ganhou efetivamente comparado com o jogador. Acho que a Formiga foi reconhecida mais no final da carreira dela. Hoje, eu não lembro qual é a marca, mas até pouco tempo atrás, ali na João Pessoa, tinha um outdoor, alguma marca aqui do Rio Grande do Sul que contratou a Formiga para ser garota propaganda. Eu até me surpreendi positivamente. Pô, olha aí, lembraram da Formiga, sabe? Porque às vezes a Formiga tem toda uma história, ela acho que começa na seleção brasileira lá, Olimpíadas de Atlanta. Então, olha a caminhada. É da geração que ajudou a dar destaque para nossa seleção feminina, né? E daí... A geração que foi jogar o Mundial e as Olimpíadas lá na Atlanta, usando o equipamento da seleção masculina, porque não tinha uniforme. Mas eu muito já joguei assim, calção com cueca por dentro, gente, pra gente, menina, nos dá aqueles calção com aquelas cuequinhas de telinha por dentro, era gente com tesoura em vestiário cortando, porque não dava pra jogar com aquilo, né? Sim. Então, assim, jogando com roupa que eu brincava que era o Juninho Play, né? Do tamanho que era pra gente. Que realmente, e fora o cheirinho, né? Sim. Porque nos dava as camisetas dos guris depois deles jogarem. Aproveitar que o Célio está aqui conosco para a gente falar um pouco dos LGBTs para além do futebol, de uma forma mais ampla. E o Célio tem que contar para nós essa história. Célio, tu é um dos organizadores, por meio do Nuances, da primeira parada LGBT em Porto Alegre. Foi em 97. Como que surgiu essa ideia? Como que viabilizaram?
Causaram. Parada livre. Parada A livre. gente já colocou parada livre já para ampliar, entendeu? Que todo mundo que defendesse democracia e direitos humanos participasse. Nessa 97 só existiu Nuances enquanto entidade organizada em Porto Alegre, né? Depois, em 98, surgiu a Igualdade, que é a Associação de Travestis e Transsexuais. Em 95 e 96, como tem a ver com o Stonewall, né? Junho lá de 69, toda aquela história que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, a gente fez discussões sobre o evento e tal, né? Em 97 a gente resolveu, a gente tinha sede ali na Vieira de Castro, perto do Colégio Militar, inclusive um ótimo lugar, né? A gente resolveu ir para a rua. E aí organizamos ali na José Bonifácio com apito, já estava do lado da Redenção. E no Brick ali, que é um lugar, né, tradicional, a gente foi lá, caminhamos de um lado para o outro e tal. Houve as pessoas ficavam nos olhando, uma né? curiosidade. Sim, e tal. Diz, o que essas loucas estão fazendo aí, entendeu? Mas nós já éramos bem ousados naquela época, assim. A gente já tinha alguma trajetória, eu diria, de militância, entendeu? Porque... E todas, assim, as grandes paradas livres das cidades brasileiras, tudo anos 90, São Paulo acho que é 91, por aí, né? Não, São Paulo Acho que é junto com Porto Alegre. Foi junto? Com Porto Alegre. Então Porto Alegre é vanguarda pra caramba. Não, nesse sentido, sim. Que legal. Olha aí. Nesse sentido. Hoje em dia, Mas não ousaria dizer. eu acho que, conhecendo o nosso público bancário, eu acho que seria interessante a gente contar como é que surgiu a ideia das paradas e o porquê das paradas. O que é o Stonewall que ele falou aqui? Não sei se vocês sabem do que se trata. É uma na boate, né? Lá Isso, Stonewall era uma boate em São Francisco? Não, em Nova York. Nova York. No Village. Isso. Uma boate gay, frequentada pelas bichas, travestis, transexuais, ou seja, Que que era extorquida. A polícia lá dava batida naquela época, em Nova York mesmo, dava batida, extorquia as bichas, botava na parede, aquela coisa toda. Isso batia, era comum, espancava. rotineiro, Meu Deus. era um rotineiro. E nesse dia 28 de junho de 69, elas se revoltaram e fizeram um bafo. Ficou revida- 3 dias. Ficaram 3 Em dias briga lá em e briga pela confusão. cidade inteira, batendo em todo mundo que chegasse. E aí, porque o movimento, existiam organizações, não só em Nova York, mas no mundo todo, no mundo todo, na Europa, várias cidades, organizações como é hoje, as organizações da sociedade civil. Mas visibilidade de rua, ir para a rua ainda não tinha esse tipo de movimento. Ou se tinha alguma outra manifestação, Muito entendeu? pequena. Sim, muito pontual. Muito pontual, alguns Sim, como se eventos acontecesse alguma que aconteceram coisa. e tal. E aí resolveram ir pra rua, entendeu? E aí começou as paradas. Começou as entendeu? paradas por causa dessa revolta de Stonewall que a gente chama, que começou todo o movimento. Então, anualmente, a partir daquela data, em 28 de junho, o pessoal vai para a rua para dar o dia do basta. Que a gente não aceita ser menos, que a gente não aceita essa violência, que a gente não aceita mais ser extorquido por ser quem somos. Sim. É só isso, no E- fim, né? Eu acho que houve uma mudança daí, no sentido que bicha, sapata, trans existem desde Desde 5 que o mil mundo é anos mundo, antes né? Não. de Cristo. Nós e as baratas a surgimos gente juntos. já né? tá, a gente já tá aí incomodando há milênios, entendeu? Mas só que eu acho que houve uma mudança de paradigma, porque essa visibilidade de rua, de massas, e que começou a acontecer sim. no Brasil a partir dos anos 2000, ela mudou o enfoque. Todo mundo, ou seja, eu sabia que existia, mas as pessoas assumindo, isso trouxe uma outra visibilidade, um outro empoderamento, e isso mexeu com todas as estruturas da sociedade. Universidades, Sim. STF, a justiça, ou seja, todos os espaços a gente foi ocupando, né? E isso houve, né, uma alteração nesse processo. A visibilidade deu empoderamento. Tanto Com que na certeza. minha geração, que tem 61 anos, a referência que a gente tinha era a doença, a patologia, feio, a AIDS. É vergonha. o HIV, né? Então, isso era o que alimentava, e isso fazia com que as pessoas tivessem uma dificuldade muito grande, na questão da saúde, saúde mental, inclusive. Até a década de 90 era considerado. Tinha CID. Até Sim. 90. Tinha CID, CID. tinha CID. Pra Tinha o- CID. Homossexualidade? Sim. Na época era chamado de homossexualismo. Né? E O trans, Ismo, doença. Ismo, doença. trans não faz muito tempo que caiu, né? Faz pouco tempo que pouco caiu, tempo que era que caiu. disforia de Então gênero. a gente está falando aí de 30 anos, Gente. gente. 30 Então- anos. Bah, Então, essa mudança, entendeu? Esse empoderamento. Então, a referência era essa. Para a juventude hoje, LGBT, QI, PN+, e tal,
A referência não é a patologia, a referência é o direito. Eu tenho direito, eu pego a minha bandeira e vou pra rua. Então, por exemplo, nas universidades, escolas e tal, Já tá era impossível tu sair, pegar uma bandeira aí. Hoje em dia, a juventude não tá nem aí, entendeu? Hoje a galera sai com um botãozinho. Então, isso é uma mudança de paradigma, isso é uma outra relação, ou isso é o empoderamento. E isso tem provocado o fascismo, né? Tem provocado muito e a gente está sofrendo horrores, né? Com a extrema-direita, né? Saiu do armário, né? Então e provocou um movimento de reação. o moralismo, né? Célio, eu queria saber de ti, assim, anos recentes, a gente teve a parada aqui em Porto Alegre sem o apoio da prefeitura. Como é que tem sido ultimamente sob a gestão Melo, relação que a prefeitura tem? A prefeitura está botando dinheiro, como é que tá? Só para complementar, a parada, então, a gente iniciou, mas depois outras entidades, e hoje é um coletivo, e foi crescendo, né? Foi ocupando espaço. Na realidade, a prefeitura sempre deu apoio estrutural para a Parada Livre, sempre, todas as gestões, até o Marquesan, do PSTB, acho que a gente tem que dizer o que é. Ele literalmente disse assim, tirou toda a estrutura, entendeu? Achou que nós tínhamos que ir para o mercado, entendeu? E tal, e aí a gente se virou nos 4 anos do Marquesan. Com a entrada do Melo, voltamos a dialogar e o Melo, nos 2 últimos anos, né, ou no último, ele está há 2 anos, né, a estrutura do palco e tal, a prefeitura tem bancado, mas na era Marquesan foi literalmente ele fez isso com tudo, Marquesan, né? Exatamente. Carnaval com tudo. Coisa, né? Ele queria era tornar tudo, vamos buscar patrocínios, vamos pro mercado, né? Isso. É o neoliberalismo, assim, ao extremo, né? O mercado vai resolver. Sim. E, Célio, só pra gente fechar esse bloquinho, também, daí voltando a juntar, né? LGBTs e futebol. Tu acompanhou, a gente falou antes que tu não chegou a ser parte, mas tu acompanhou, chegou a ver no estádio a Coliguei, esse movimento, essa torcida que marcou tanto no Grêmio final de 70, início de 80? 78, 82, 83. A Coliguei foi realmente um fenômeno, se a gente pensar, né? As bichas naquela época romper, final de ditadura militar, aquela coisa toda. Eu, em 81, quando o Grêmio estava jogando a semifinal contra a Ponte Preta no Olímpico, eu nem morava em Porto Alegre, eu vim para cá para ver o jogo com um primo meu, aquele jogo que o Grêmio perdeu, o gol de Osvaldo, mas o Grêmio se classificou e depois foi campeão contra São Paulo. Eu, no estádio, uma das coisas que mais me chamou a atenção e ficou na minha memória foi ver a Coliguei, entendeu? Tá ali a foto, ó. Eu ainda era uma bicha enrustida, digamos assim, como se usa, e eu vi as bichas lá enlouquecidas com bandeiras e tal, aquilo me chamou muito a atenção. Então, e depois, quando eu voltei para Porto Alegre, que eu fui estudar em Pelotas e tal, voltei para cá, e daí comecei na militância, aí eu conheci o Volmar, que é o que fundou, e outras que sobraram, né, que a maioria morreu, e comecei a conviver, e aí a partir de essa experiência da Coliguei, até escrevi já algumas coisas sobre a Coliguei. E também quero aproveitar para registrar que teve a Maré Vermelha, que foi do Inter de Santa Maria, uma torcida gay que ia para o interior e que enfrentou. Sim, bem interessante. Só colocar aí no YouTube, Maré Vermelha, tem um documentário bem legal. A Marquita, uma das fundadoras, minha amiga, lá, uma militante hoje e tal, que foi da mesma época. Maré Vermelha por causa daquele incidente que teve na praia de Hermenegildo, que as águas ficaram vermelhas e tal, e como as bichas são atinadas, assim, elas aproveitaram. O povo da Coliguei. Para algumas coisas elas são bem atinadas, para outras nem tanto, mas isso faz parte. Os héteros também sofrem disso. E o povo da Coliguei era bom na mão, né? Bom na porrada, né? Olha, eles tiveram que enfrentar. Eu não conheço relatos de briga física, mas eles tiveram. O Serginho me passou uns relatos de briga física. Mas lá em Santa Maria teve relatos de brigas, assim, de agressões físicas. Por homofobia mesmo. Sim. Porque, claro, né? Tu imagina um time de futebol ter uma torcida gay. Por isso que os colorados ficaram sempre pegando no pé do Grêmio, essa coisa toda. Até hoje, né? Mas a Coliguei, por exemplo, foi lá no Morumbi, no jogo do Corinthians e Ponte Preta, que o Corinthians fazia... Porque ela tinha fama de pé quente, né? Sim. Desfilou lá na 77. O Grêmio pagava. Já apareceu o transporte para a torcida, para eles irem. Depois, claro, o Hélio Dourado era um cara de... Eles foram negociando e tal, ocupando espaço. Porque tem uma coisa, né? Tu vai ocupando os espaços. Tinha o Neri Caveira, que era um super sambista, que era da bateria, por exemplo, entendeu? Que é um cara super conhecido em Porto Alegre, ele faleceu já. Então, realmente foi uma experiência muito interessante, assim, de ver
que naquele local, um espaço tão, né, machista, né, as pessoas conseguiram se organizar e ocupar, porque o futebol, né, acaba proporcionando muitas coisas no Brasil, né? Pois é. Porque, por exemplo, assim, a gente sabe, por exemplo, tinha o bar do Ramon, que ficava ali no lado que era um bar onde os jogadores iam, entendeu? Frequentavam depois dos terços. Porque naquela época, o jogador 70, não era um 80, ET, assim. Os jogadores saíam do jogo e iam pros bares. Iam pra zona, pras putaria, entendeu? Não, hoje eles fazem também, só que é só eles. É só entre eles. Claro, hoje é tudo hoje é mais balada, exclusivo. Hoje é tudo balada, que hoje é com assim. hoje é com espumante, né? E onde tem homem, tem bicha, né? E as bichas iam nesses lugares, né? E eram amigas dos jogadores. E eram amigas dos jogadores, inclusive emprestavam os carros para eles, os mais pobres que não tinham, para dar banda na cidade, para ir para as boates, ficavam lá e tal. Bom, isso faz parte do futebol brasileiro, né? Isso não só aqui, em qualquer lugar. E daí, queria ver com vocês, assim, porque, como vocês estavam bem falando, quando eu era pequeno, sei lá, eu lembro bem do segundo rebaixamento do Grêmio ali, 2004, o que era muito falado era a Coliguei, e daí, na época, misturava ainda com aquele caso da poltrona 36. Daí misturava tudo e era, meu Deus, a Coliguei, e digamos, como uma vergonha pro Grêmio. Passaram-se os anos, tô falando 2004, não tô falando lá 70 e poucos, passaram-se, sei lá, 15 anos, e algumas torcidas, e depois o próprio Grêmio, colocando a Coliguei como um orgulho na sua história. Como é que o mundo mudou tanto? O que aconteceu? Talvez não tenha mudado tanto, mas tem um detalhe. As pessoas adoram dizer quando eu fiz isso, eu sou quando precursor, pioneiro. Eu sou pioneiro. Em 77 eu já aceitava, entendeu? Olha como eu sou legal. Olha como eu sou limpinho, né? Então, eu não acho que seja tanto uma aceitação, mas sim veja como eu sou pioneiro. Talvez até para esconder outras coisas que estão por aí, como o racismo, como o fascismo, como tantas outras coisas. Eu acho que o racismo, o machismo, a transfobia, a homofobia, elas continuam, entendeu? Elas continuam, gente. Misoginia também. Vamos ser ingênuos, isso aí é misoginia. Gente, por favor, isso aí vai... Mas é inegável que houve um avanço. Eu acho que a Coliguei, ela conseguiu um capital político simbólico, que o Grêmio percebeu que também é importante. Claro que sim. Seja na linha do politicamente correto ou não, elas estão no Museu do Grêmio, entendeu? Mas então, Renan, futebol é coisa de viado também. Magia, Esporte Clube. Conte pra nós essa história, começou em 2005, né? Pô, vocês são importantes. Museu do Futebol tá aí, ó. Olha aí na tela. A gente tá... Museu do Futebol lá, citando os caras. Conta pra nós. Então, Magia surge em 2005, é o segundo clube mais antigo em atividade no Brasil. Só perde para um time em São Paulo, o Real, que tem 30 anos de atividades. Completamos aí 18 anos agora. E estamos aí na luta contra o preconceito no futebol, fazendo nosso trabalho social, ajudando a sociedade a evoluir, não só nessas questões, mas a gente tem trabalhos sociais dentro do clube. Estamos aí provando que futebol é para quem quiser jogar. E inserindo as mulheres na arbitragem, né? Não só na arbitragem. O Magia hoje ele tem futebol masculino, futebol feminino. Tem feminino também. Tem feminino também, tem handball, tem voleibol. Mas daí são só lésbicas? Como é que é? Não. Daí o Magia ele é uma associação sem fins lucrativos para quem quiser participar. Mas majoritariamente são LGBTs. Então, no time feminino tem... Vocês não vão discriminar se a hétero quiser ir jogar junto? Não, a gente fala que nós temos os nossos héteros de estimação. E posso ser uma hétero de estimação, então. Pode. E acho que tu foi em alguns jogos lá atrás, quando era, né? A gente começou em 2005, mas foi só a partir de 2017 que a gente se organizou, que a gente começou a fazer partidas, mas começou lá atrás, em 2005, eu nem fazia parte ainda. Eu cheguei só em 2012. A última liguei, eu participei, aquela que foi na Farrapos ali. Sim. E é muito interessante de ver. Olha, eu não eu jogo, não participei em times gays, assim, muito, né? Mas joguei no Pampaquetes ali e tal. Mas é muito interessante de ver os campeonatos e tal, e a organização, acho que estão de parabéns, assim, pela ousadia, né? Porque é um espaço que acaba ultrapassando a questão do futebol, do esporte, né? Mas em 2005, 2006 e 2007, o Nuances organizou os Jogos Gays e Lésbicos em Porto Alegre. Ai, que legal. Que aconteceram no Marinha do Brasil. Esse sim foi o precursor do Brasil, né? No Tesourinha, lá no 7, no Araribóia. Uau! Jogos, invadiram os principais vôlei de praia, campos e quadras. Vôlei de quadra, masculino, de praia.
futebol masculino e futebol feminino, futebol de salão, futsal. Que legal. Em 3 edições, em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura, com a Associação dos Árbitros, não sei como é que é a Federação dos Árbitros. A Gafusa? Não, a Gafusa é do salão. Arbitragem, né? E tal. E que foi uma experiência bem legal, assim. E muita participação, assim, né? Ai, que legal. Isso em 2005, Parabéns 2007. pelo trabalho do Nuances, porque a gente sabe que está há muito tempo atuando na causa. Eu vou pedir pro Diego colocar para nós aquele compacto super especial do pessoal do Magia, do evento que esses tempos até o sindicato patrocinou. Você vai vendo aí o Instagram do pessoal. 25 de março. Esse é o Instagram da Liga. Uhum. E daí, Renan, eu queria saber assim, vocês já enfrentaram times héteros? Daí vocês sofrem homofobia, vocês vão pra cima dos caras, vocês cancelam o jogo? Como é que é quando o Magia enfrenta times héteros? Cara, a gente sempre, quando marca amistosos com times pra gente treinar para o campeonato, né? O que a gente faz? A gente avisa, olha, é um time LGBT, a gente vai estar jogando com vocês, mas é um time LGBT, então não estranhe as comemorações, não estranhe os beijinhos no rosto, não estranhe os abraços, não estranhe a nossa forma de ser. E isso hoje não tem mais problema, mas já teve. Já tivemos equipes que disseram para nós que não vamos cancelar porque a gente gostaria de jogar com homens. Ai, não. E o melhor de tudo, né, a gente cancela, consegue outro jogo. O melhor de tudo é alguns meses depois, a gente treinou, se preparou e encontra eles num campeonato tradicional. E dá um pau. Aí a gente vai e começa a jogar e começa a ganhar deles. Ai. E aí eles começam a brigar entre eles. Fica nervosos. E já acabou em porrada? Não, nunca acabou em porrada. Mas a gente já teve uma juíza que foi agredida, a Lili. É isso, A Lili, ela tava aí, eu tava aí ela falando estava de aqui vocês na outra até. vez, né? Não, falando de nós, não falando em nós. Falando bem, falando muito bem. Falando Tô bem. zoando. Mas a Lili estava apitando um amistoso contra nós. Nós estávamos ganhando do outra outro equipe. time, da outra equipe, que era uma equipe hétero. E um jogador começou a xingar ela porque ela não sabia apitar, porque nós estávamos ganhando e eles estavam perdendo. A culpa era dela. A culpa era dela. E aí, quando ele passou por perto dela de propósito, ele pegou e deu uma batida com o ombro, encontrou no ombro dela para bater nela. Daí já tinha acontecido 2 outras vezes antes, a gente não tinha visto ainda, daí ela disse, eu não apito mais. E aí eles começaram a reclamar, imediatamente a gente encerrou a partida e falei, não, ninguém vai faltar com respeito com a Lili, ninguém vai faltar com respeito conosco. Porque eles estavam chamando esse time de viado, esse time de não sei o quê. Então, assim, sempre tentam desqualificar. Quando você não consegue ganhar em campo ou ganhar dentro das regras, né? Daí desqualifica o time de vocês e a árbitra, A primeira né? coisa que eles fazem é desqualificar. Renan, e daí tu virou quase que um cartola LGBT, porque Mais daí ou menos. vem... Virou não, é um cartão. É um cartola, Só né? falta Estamos aqui ganhar diante como? de um cartola, porque daí virou a Liguei Nacional, barará. Conta pra nós um pouco. Cara, então, a Liguei, ela surge em 2017, né? Esse movimento todo começou a acontecer com Magia em 2005. O Clube dos 13 do Fábio Koff ali. Clube dos 13, tá praticamente isso. E em 2017 a gente fez o primeiro campeonato nacional de futebol LGBT no Rio de Janeiro. Então foram só 8 equipes, a gente começou a se organizar, né? E a partir daí, a cada 6 meses Mas já começou bem com fazíamos... 8, tá? Pra ser a primeira, né? Foi. A gente levou praticamente 9 meses para gestar todos os times para poder arrumar dinheiro. A gente não tinha nem uniforme, a gente teve que começar do zero mesmo. Então, E aposto que para conseguir patrocínio também é um pouco mais difícil, Até né? hoje Os é difícil. bancários patrocinando, até né? hoje é É. difícil. O sindicato sempre patrocina. Agora a gente quer ver se consegue trazer para cá no final do ano novamente e contar de novo com o apoio do sindicato. É porque essas coisas de patrocínio, eu até lembro uma vez na Caixa tinha das loterias Caixa, né? Que patrocinava a CTB, né? A Confederação né, do pessoal dos paratletas também. E daí o pessoal dos paratletas tinha a Rosinha, que arremessava peso, e que ela disse que até aparecer as loterias Caixa para fazer o patrocínio para eles já ouviram tanta coisa que tinha gente que dizia que não queria patrocinar produto estragado. Imagina. Em 2018, quando a gente foi fazer a segunda Liguei aqui em Porto Alegre, que foi a segunda edição, foi aqui em Porto Alegre, nós tínhamos um orçamento para fazer, tínhamos os patrocinadores, uma grande cervejaria, uma grande marca de carros de aplicativo e outras aí. A gente não pode falar os nomes para não ser processado, né? Se não processo, você vai cantar. Não vamos arrumar incomodação para ti. Exato. Mas foram 3 grandes marcas que elas eram responsáveis por 60% do patrocínio. E há 2 semanas do evento, com medo da repercussão ser negativa, cancelaram tudo. Então, há 2 semanas do evento, eu fiquei sem dinheiro. 60% da grana. Bah. Aí a gente teve que reduzir tudo aquilo que tu viste lá. Sim. Eu paguei do meu bolso boa parte,
Para poder fazer o evento acontecer. Poder fazer o evento, o orçamento do evento era, na época, 2018, 80 mil, eu paguei 20 mil do meu bolso. Bah. Meu Deus, isso é que é se entregar pro esporte, E dele né? consignado no Banrisul. É o esporte amador, né? Esse é o esporte amador Então, Eu ganhei no uma Brasil. vez pra jogar, uma vez na vida, em 30 anos, ganhei Mas R$50. Nunca ganhei. E aí a gente continua com essa luta, né? E a partir do ano passado eu assumi como interino, presidente interino da Liga, depois fui eleito. E agora a gente já está com uma organização melhor. Então agora temos uma equipe de marketing esportivo, uma empresa de marketing Ai, que esportivo, legal. trabalhando, comercializando a nossa marca. Ano passado tivemos patrocínio da Adidas para o campeonato do ano passado. Esse ano a gente está buscando patrocínio. Não é mimimi, porque o esporte no Brasil ele Sim, recebe pouco incentivo. Recebe pouco incentivo, quando não, normalmente é nenhum, né? Mas o esporte LGBT também tem isso, tem mais esse plus, digamos assim, né? Mas a gente conta aí com os parceiros locais sempre, em todos os locais que a gente faz. A Liga hoje tem campeonatos regionais, 5 campeonatos regionais que classificam para o nacional. Esse nacional vai ser no final do ano, no mês de novembro. Eu quero trazer para Porto Alegre de novo, mais uma vez, trazer para cá pela segunda vez. E aí virão para cá 30 equipes para disputar o final, 750 atletas, Brasil inteiro. Pô, gera dinheiro. O pessoal tem que ver que é dinheiro. Tipo, cara, se ser humano não comove eles, dinheiro eu sei que eles gostam. O nosso campeonato em novembro, que foi em São Paulo, tá? Não tô contando aqui transporte, não tô contando aqui muita coisa. Mas o orçamento dele foi R$1,5 milhão. Imagina! R$1,5 milhão. Então, trazendo esse campeonato para Porto Alegre, vai ser mais ainda, porque só de passagem aérea tá orçado em 2 milhões. Hospedagem, alimentação. O povo vai querer beber. Dar uma voltinha. Vai querer conhecer. Conhecer a vida noturna de Porto Alegre. Aquela coisa. E a gente vai aos poucos se encaminhando para o final, mas a gente não pode ir para o final sem falar deste livro, deste senhor aqui, Célio Golim, Bola Dividida, Futebol em Nonoai no século passado. Pedi aí pro Diego ir soltando as imagens de Nonoai no Google Maps pra gente situar essa cidade no norte gaúcho. O Célio tá até com o moletom da Chape. Lá é mais próximo de Chapecó do que... Ganhei da direção da Chape, porque a Chape ia jogar em Nonoai e fazer amistoso. Naquela época os times profissionais faziam amistoso em Nonoai, e a Chapecoense, o Ipiranga de Erechim, o 14 de julho de Passo Fundo, que na época... Tu jogou contra esses times? O Atlântico de Erechim, o Gaúcho de Passo Fundo. Naquela época eles faziam amistosos. Sim. Hoje a questão, né, do que a gente tá falando. Eu sou de Nonoai, nasci lá, e Chapecó, em Santa Catarina, Nonoai é divisas, é 40 quilômetros de distância, mais perto do que Passo Fundo e Erechim, que são cidades polos, né, digamos, daquela região. E eu sou de lá, joguei futebol até meus 19, 20 anos lá, e aí agora, depois morando em Porto Alegre, agora 2 anos atrás, eu resolvi o negócio da pandemia, eu digo, olha, eu vou colocar no papel minhas memórias de futebol de Nonoai e tal, não só do futebol, mas do carnaval, os causos, de todas as amizades, tudo que acontecia. Eu vi um pouco, dá pra ver que é uma memória, né? Um livro, uma memória, né? Um resgate das tuas raízes. Eu trago, assim, junto a acontecimentos e personagens que fizeram parte, pessoas da época. E aí eu comecei a escrever e comecei a conversar com as pessoas de Nonoai. E conheci o Cleto dos Santos, que é um cara de lá, das antigas, um senhor já com 88 anos e tal. E as pessoas, escreve sobre isso, escreve como aquilo. Começou a aparecer muitas informações do futebol, bem antes da minha geração. Então as pessoas te ajudaram com relatos? Completamente, foi tudo a partir de depoimentos orais. Daí eu comecei a costurar, né, todas as informações, colocar numa linha cronológica de tempo, começando com o futebol de campo e depois... Algumas imagens que a gente separou. Futebol de salão. Esse é o Internacional, que era um time de lá. Esse aqui, o Arcione, ele jogou aqui no Cruzeiro de Porto Alegre. Ele foi talvez o primeiro jogador profissional que saiu de lá. Esse era um time da década de 59, 60 e tal. Outros times aí, o Guarani e o NEC, que foram 2 times bem importantes, que tinha clássico. Mas era profissional esse clássico, que eu vi que tu fala muito, Guanec, né? Não era profissional, é só futebol amador. E aí eu comecei a fazer a pesquisa e digo, bom, então eu vou escrever sobre o futebol de Nonoai. E aí fui pesquisando, o primeiro time que eu encontrei informações foi o Jaú Futebol Clube de 1929, e a partir dali os outros times, e fui organizando essa linha cronológica. Então, futebol de campo, bastante... o futebol interior era muito forte, porque
não havia tanto esse êxodo rural, então tinha 3 distritos que hoje são municípios, que é Rio dos Índios, Gramados Loureiros e Trindade do Sul, pertenciam a Nonoai. Então os times dessas localidades jogavam o campeonato. Aqui Tinha é o Guarani. Isso aí é 75, mais ou menos, no Estádio da Montanha, que a gente chama, né? E esses jogos mobilizam a cidade, Mobilizam a cidade. Vai todo mundo ver, porque torcer. mistura política, entendeu? Nessa época, mistura política dentro... Uma participação das mulheres bem grande na torcida. Sim, e prestigiando. Discutindo, brigando bastante. Que legal. Com certeza. Uma curiosidade ali, o uniforme era rosa mesmo? Não era rosa. É a foto que parece Não. É um laranja. Com é as cores amarelo. do Rio Grande do Sul. Verde, a listinha verde. Tá. Então era as cores do Rio Grande do Sul. Nossa, que... Eu torcia pra esse time. Pra mas época, isso aí né? Mas eu era piá ainda e eu torcia pra esse time aí. Conheço toda essa galera aí que tá aparecendo na foto. E aí, então, havia muitos... Por exemplo, o campeonato lá de 79, 80, 81, 88, que eu disputei de campo, tinha em torno de 30 equipes. Em 80, a gente foi campeão com o Operário, um time que eu joguei lá e tal. 30 equipes da região ali, certo? Do município. Do município. Da O município cidade. não parece muito grande, né? Na época era grande. Era grande. Hoje tá. você tem 3 distritos que se emanciparam. Sim. Entendeu? Que daí Rio saíram dos de Índios, lá. Trindade do Sul e Gramados Loureiros. Então, Nonoai diminuiu. Esse é um time bem interessante da Vila Brasil. Lá tinha a Vila Argentina e a Vila Brasil. Hoje são bairros, o bairro Operário e o bairro... E esse aqui é o Indiano, da família Fortes. Então eu trago também essa discussão da exclusão, porque o que os gringos diziam? Os negros da vila, entendeu? Que havia toda essa questão social também política. Então eu dei bastante respaldo, trouxe bastante essa questão, entrevistei o Miguel, que é um amigo meu, e também trago outros personagens também. Ó, esses são times que hoje é Trindade do Sul, lá, que era o Trindadense, o Estrela e tal, que eram times lá do interior. E eu usei bastante fotos, porque as fotos falam por si, claro. né? E resgata, colorido, então... Tem umas duas aqui mais que é da Chape. É que a Chape ia muito lá jogar. E a gente fazia amistosos lá no estádio Índio do Condá, que agora é Arena Condá, antes dos jogos da Chapecoense. Porque a Chapecoense em 78 e 77 foi campeão catarinense, um dos anos. preliminares? Então disputava, nós fazia preliminar, porque naquela época podia fazer preliminar. Hoje Era profissionalizou tão legal tanto isso, né? que não as existe mais preliminares, preliminar, né? Então era bem interessante. Porque tu chegava Ó, cedo isso aqui é no estádio, estádio da ficava Montanha, vendo. ó, a Chapecoense, o Sérgio Galocha, o Volmir, esse aqui é o pessoal de Nonoai, uma foto da Chapecoense, isso em 75, mais ou menos, 76, lá em Nonoai, jogando lá. Então eu faço todo esse resgate também, trago também várias histórias, assim, de brigas, confusões, campeonatos, rivalidades com as cidades do lado. Tinha um campeonato de integração que era o CMD de Erechim, que organizava, pegava todas as cidades daquela região, muita briga, muita confusão. Integração não terminava tão integrado Os campeonatos assim, né? interior eram o máximo. E dentro das histórias, assim, que eu trago... Aí já é Chape anos 90, né? Isso é anos 90. Lá no Estádio da Montanha, por exemplo. Já tá com a sadia no peito. Já tá com a sadia no peito. O frigorífico da região, pô. E eu trago também a história da gringa. A gringa, a Terezinha Spiorini. A gringa era dona da zona, do puteiro da cidade. E ela era uma colorada doente, andava de carro, eu tô falando anos 80. 70 e poucos, 80 até 80 e poucos. Ela andava de carro, um Galaxy, na cidade, com as suas damas, com uma bandeira do Inter, sempre um bandeirão, e ela era torcedora do NEC, um dos times, que era o rival do Guarani. Olha uma mochila da época do time. De couro. Ela é de napa, que a gente chama, e aí tinha um outro material em cima ali. E aí, a gringa era torcedora doente do NEC. E ela ia pro estádio, ela ia na concentração do NEC. Ela participava. E ela era super respeitada. Ia na concentração também com outros objetivos, né? Não, ela era super conhecida e respeitada. É claro que ela era amante de muitos jogadores, é óbvio, né? Então, os jogadores depois, muitos iam pra zona, né? Depois dessa ela já ia coisa toda. prospectar cliente. Mas é interessante que ela participava dessa questão do futebol. Ela ia pro estádio, sentava lá, botava uma cadeira, uma sombrinha. E a gurizada ficava na volta, porque ela pagava picolé, dava bala, aquela coisa toda, entendeu? Então ela foi uma personagem do futebol. Até morrer, ela sempre curtiu o futebol. Mais um negócio... Vai. Não, e aí eu tô falando de futebol de campo. E aí eu começo o futebol de salão. Era isso que eu ia futebol de salão. A ascensão do futsal. Desde antes de ter uma quadra oficial, coberta, com iluminação, com arquibancada, era nos campinhos improvisados, a gurizada, falo bastante dos times, tem umas fotos muito legais da gurizada, assim, deixei algum pé, jogando futebol, e depois quando começa os campeonatos de noite, no inverno geralmente, né, os campeonatos das empresas, inclusive o Banrisul e o Banco do Brasil, várias vezes foram campeões lá, que participavam. E aí surgiu em 78 o Cometa, que foi um time que disputou o campeonato estadual por várias edições. Eu joguei em 82 no Cometa, disputei estadual junto.
participando. Eu gazeava aula à noite para treinar, pra né? poder Porque jogar. Para mim, não. Para mim, eu estava competindo, né? Para mim, Sim. poder ganhar a posição, eu tinha que... Eu digo, não estava nem nas ralar. aulas. Eu queria saber de ir jogar futebol. E aí, o Cometa foi bem importante, assim, né? E participou. Qual era a cor do Cometa? Era preta e branca. Preta e branca, fardamento da Adidas, tudo de primeira. Uau. E o arquivo dos ofícios do Cometa com a Federação Gaúcha, das suspensões do Tribunal de Justiça Desportiva, dos jogadores que foram expulsos. Olha só. As confusões, essa de Itapejara, que fala contra um time lá que eles apanharam. Tinha arma no meio, saíram escoltados pela polícia, aquelas coisas de futebol no interior, entendeu? É aquela história que dá vontade de ler o livro para descobrir, né? E aí esses ofícios tem do Ser César de Carazinho, do Gondoleiros de Porto Alegre, do Grêmio de Porto Alegre, que foi jogar, que tinha futsal naquela época, foi jogar em Nonoai, e tinha um que era uma proposta da Seleção Brasileira de Futsal ir jogar lá, fazer um amistoso, aquelas coisas que aconteciam na época e tal, né? Então esse arquivo é muito importante, mas a gente teve uma dificuldade muito grande porque as pessoas sabiam de muitas histórias, muitas coisas, mas elas não tinham data, elas não... E a documentação é muito pequena, e daí através de fotos, copo de chopp, chaveirinho, rifa que acontecia, eu fui fechando, reconstruindo a história. Reconstruindo e tentei, né? Acho que consegui de uma certa forma, claro, ficou muita coisa de fora, porque no lançamento, no outro dia, eu já estava conversando com as pessoas já me contaram um monte de coisa. Vai ter que fazer outra edição do livro? Não sei. Então eu consegui pegar futebol de campo e futebol de salão. No século passado, eu acabei em 2000, porque a partir de 2000 também já tinha futebol 7, já outros jogadores se destacaram. Meu povo, o papo tá bom, mas chegou a hora de dar tchau, como diriam os Teletubbies. Sempre lembrando, a gente falou do futebol em Nonoai, a gente falou do futebol em Porto Alegre, futebol em Pelotas, futebol em Santa Maria, o futebol dos bancários, o futebol dos viados, dos LGBT, o futebol das mulheres, o futebol dos machão, futebol de todo mundo, futebol para todos. Por isso, a gente vai lembrar aqui, mais uma vez, queria agradecer Célio Golim, Renan Evald, nossa prata da casa Sabrina Muniz, e eu queria mais uma vez dizer, estão abertas as inscrições para a Copa Sim de Bancários de Futebol 7. Como é que faz para se inscrever? São 3 categorias, é o livre, o Master, a partir de 40 anos, e o feminino, que a gente disse, a gente está muito empenhado em fazer acontecer. Para se inscrever, preencha o formulário que vai estar no link que colocaremos na descrição, com o nome da equipe, nome completo, CPF dos jogadores e contato do representante. Dúvidas podem ser esclarecidas com o diretor Gerson Reis, o gordo, do Banrisul, pelo telefone 519-9189-9433, 519-9189-9433, ou pelo e-mail Gerson Reis, Gerson com N no final, @sindibancário, sindicomdemudo.org.br. Aqui na apresentação fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho, então na técnica a gente teve Super Diego Dornelles, na coordenação a gente teve a Aline Adolfs, nosso diretor de comunicação é o Gilney, e este foi mais um episódio do E Agora, mini temporada futebol, a gente vai voltar, hein? Valeu!